Ganhar um salário mínimo todos os meses sem trabalhar. R$ 1.212, acredito eu que seja o salário mínimo nesse momento. Você acha difícil? Bom, no vídeo de hoje eu vou te mostrar o quanto você precisaria ter investido para ter uma renda passiva de um salário mínimo sem trabalhar, sem você ter que levantar do sofá, simplesmente rendendo de forma automática para que você recebesse um salário mínimo todos os meses. Eu sou Robson Andrade e sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Quando se fala de investir ou de gerar renda passiva, existem diversas formas de receber um rendimento. Seja investindo da forma convencional através do mercado de renda fixa, onde dependendo do investimento que você fizer, a sua rentabilidade, o seu retorno vai ser um pouco mais demorado para acontecer, mas leva-se em consideração a segurança que muitas vezes apresenta, demonstra ter um título aí, por exemplo, de papel, como um título do Tesouro Direto, apresenta ter por questão de segurança. Então o investidor muitas vezes opta em querer montar a sua carteira de investimentos apenas em renda fixa, em montar sua aposentadoria, ou em buscar renda onde ele possa ali viver apenas desta renda, deixando todos os investimentos em papéis. Mas existem outras formas de investir, que é a renda variável, onde na renda variável você também consegue investir e de certa forma gerar uma renda passiva, onde todos os meses automaticamente você vai estar recebendo uma participação, um rendimento de algum tipo de alocação que você fez do seu dinheiro. Você pode, por exemplo, investir em ações e receber dividendos dessas ações que pagam dividendos. Além de dividendos, você ainda vai receber juros sobre capital próprio e também bonificação que algumas empresas pagam para quem investe nelas, para quem possui suas ações em carteira. E outra opção que também te possibilita gerar renda passiva é através dos fundos imobiliários. Apenas para intuito de informação, no vídeo de hoje eu trouxe dois fundos imobiliários e aí nós vamos poder também observar alguns detalhes. Uma coisa que também é muito importante para que a maioria de vocês entendam, o que seria uma rentabilidade acima de inflação e o que ela significa para quem vai investir. Muitas vezes você pode acreditar que está ganhando, mas se você descontar a inflação, você vai estar perdendo teoricamente dinheiro, porque seu dinheiro não vai estar sendo corrigido pela inflação. E o que muda dentro das estratégias de cada fundo imobiliário também para que ele te dê um melhor retorno, para que você possa ter um melhor retorno. E o primeiro fundo imobiliário, se fôssemos olhar simplesmente para o cenário de investir em fundos imobiliários que você poderia estar criando a sua renda passiva, seria o DEVA11. O DEVA11 é um fundo imobiliário de recebíveis, ou seja, são fundos imobiliários que têm suas estratégias voltadas ali para investimento, para financiamentos do ramo imobiliário. Geralmente são fundos que pegam todo esse dinheiro, todo o patrimônio e principalmente da parte que vem de quem compra suas cotas. Todo esse dinheiro ele é investido em LCIs e CRIs, que são lastros de créditos imobiliários e também cédula de recebíveis imobiliários. Ou seja, esses fundos de investimento eles ficam focados ali em financiar todas as operações, digamos assim, da área do ramo imobiliário, seja de hipotecas também, que também está envolvido no ramo imobiliário, desde construção e financiamento, entre negociações de contrato de compra e venda de imóvel. Ou seja, são contratos que têm uma forte influência em relação à inflação, pois esses contratos geralmente são corrigidos ali de acordo com a inflação. Se a inflação sobe, consequentemente alguns contratos, algumas negociações são reajustadas de acordo com a alta da inflação, ou seja, o seu retorno consequentemente também é maior. E o DEVA11 ele é um fundo que trouxe uma boa rentabilidade aí com seu histórico, o seu histórico dos últimos 12 meses demonstra que ele consequentemente obteve um bom resultado. E para que alguém tivesse investido, se você fosse um investidor de DEVA11 e tivesse um investimento que eu vou estar falando também logo em sequência neste fundo, você já teria ali o seu primeiro rendimento passivo, o seu primeiro salário ali de renda passiva garantido. Com R$ 87.042 investidos, você já teria o seu salário mínimo mensal ali garantido, levando em consideração, é claro, os 15,91% de rendimento que ele teve nos últimos 12 meses. E aí, se você analisar, for buscar quanto que essa cota está valendo, quanto que vale uma cota do fundo DEVA11, pelo menos na data de gravação desse vídeo, ela está aí próxima de R$ 97,80, ou seja, cada cota que você precisa comprar vai valer R$ 97,80. E quantas cotas eu precisaria ter para receber ali o meu salário mínimo? Você precisaria ter 870 cotas, Você fazendo uma conta rápida, multiplicando as 870 cotas pelo custo de compra, que é a cotação, você iria investir aí um pouco mais de R$ 87 mil. O último pagamento que a DEVA11 deu, pagou para os seus cotistas por cota foi de R$ 1,40. E aí é só fazer uma multiplicação rápida, Multiplica a quantidade de cotas que você possui pelo valor que foi pago por cota de rendimento. 870 vezes 1,40, que foi o último rendimento, o último mês que foi pago do DEVA11, você receberia aí R$ 1.218 de rendimento. E outra coisa, sempre lembrando que seria totalmente isento de imposto. Claro que não deixa de ser uma vantagem em relação a outros investimentos
investimento. E aí vem aquela relação que eu falei sobre inflação. Um investimento dá um retorno acima dos 12%, um investimento que vai estar realmente vencendo ali a inflação e vai estar tendo um retorno real, uma rentabilidade real. Uma rentabilidade real ela é medida da seguinte forma: pega o valor que você investiu, né, o rendimento que aquele investimento está te trazendo. Se, por exemplo, você põe o seu dinheiro num investimento de renda fixa que te paga 10% ao ano, só que a inflação está 11%, a rentabilidade anual real vai ser 1% deste valor, porque se a inflação consumiu o seu dinheiro, ela fez a correção do seu dinheiro, sua rentabilidade real seria de 1% em cima da inflação. Se não fosse considerar a inflação, a sua rentabilidade, digamos, nominal ou bruta, como muitas pessoas chamam, seria os 10% que você obteve. E aí você estaria, né, no caso não é, só corrigindo que eu falei até errado, na verdade, se você possui um investimento com 10% na sua carteira de papéis, você tendo uma inflação de 11%, o seu retorno, a sua rentabilidade seria de 1% negativa e não positiva. Ou seja, você estaria tendo um retorno negativo de 1% em relação à inflação. Se você investisse em um fundo imobiliário como se fosse o DEVA 11, onde você tem 15, quase 16% de retorno, você estaria acima da inflação 6%, né? Então a sua rentabilidade seria uma rentabilidade muito boa, além de não ter que pagar nenhum tipo de imposto sobre esse rendimento, apenas pelo valor que você poderia estar vendendo essas cotas. Isso, é claro, depende do valor também, se você se encaixaria no valor que a Receita Federal diz ali que você precisa vender, negociar para que você pague imposto sobre esse retorno, sobre esse lucro que você vai obter entre a venda, né, desses fundos imobiliários ou de ações também, como é o caso. E aproveitando que eu já estou falando sobre investimento, eu gostaria de dar um pequeno recado para vocês. Aí no primeiro link ou no comentário fixado desse vídeo, eu vou estar deixando um presente para vocês. É um treinamento gratuito onde eu falo sobre os primeiros passos antes de investir, desde como fazer sobrar dinheiro até os principais cuidados que você deve ter antes de fazer o seu primeiro investimento. Vai estar aí no primeiro link. Assim que você acabar de assistir esse vídeo, passa lá e garanta o seu acesso, pois ele é totalmente gratuito. E aí você também vai estar ciente, entender um pouco mais como funciona a dinâmica de alguns investimentos e, é claro, buscar sempre fazer boas escolhas para sua carteira. Então passa lá, é totalmente gratuito. Outra opção que você também teria para investir, falando de fundos imobiliários, seria o fundo imobiliário KNCR11, que é um fundo imobiliário, um dos maiores fundos imobiliários que existe aí dentro do IFIX, né, que é o índice que mede o desempenho desses fundos imobiliários. O KNCR11 é um fundo sólido que tem um patrimônio gigantesco e, é claro, uma alta liquidez também para você que deseja comprar e vender. Quanto que eu precisaria ter, né? Quantas cotas eu precisaria ter para que eu pudesse começar a receber o meu primeiro salário só de fundos imobiliários em KNCR11? Você precisaria ter 1.250 cotas. A cotação na data de gravação desse vídeo de um KNCR11 está aí próxima de R$ 100,98. E aí, mais uma vez fazendo aquela multiplicação, né? 1.250 vezes o valor da cotação, eu precisaria ter investido R$ 126.225 em KNCR11 para que eu pudesse receber o meu salário mínimo de renda passiva. Esse fundo KNCR11 nos últimos 12 meses pagou para quem tinha investido em sua carteira 7,81%, né, de rentabilidade, de retorno para quem tinha cotas de KNCR11 na sua carteira. Só que o que é um pouco irônico é que o KNCR11 também é um fundo de recebíveis igual o DEVA, mas o que muda, né, a questão do rendimento são principalmente as estratégias que cada fundo adota, que cada tipo de fundo imobiliário adota para buscar renda, para gerar receita e, é claro, consequentemente, dessa receita repassar para quem possui suas cotas. E isso não muda, seja fundo de papéis ou seja fundo de logística ou qualquer outro fundo imobiliário que você for investir. Um vai ter sempre um retorno diferente do outro, porque as estratégias sempre são diferentes adotadas por cada fundo imobiliário. E mesmo sendo os dois fundos imobiliários do mesmo aspecto de papéis, né, que usam o seu patrimônio, usam as suas estratégias voltadas para LCIs, CRIs, são as coisas que eu já citei no primeiro fundo imobiliário, eles possuem uma diferença de rentabilidade, pois se o DEVA 11 pagou quase 16% nos últimos 12 meses, no KNCR 11 a sua rentabilidade foi quase de 8%, né, 7,81%, ou seja, considerando a inflação, é uma rentabilidade até ruim se você for analisar a inflação. Se você for um investidor que quer sempre ter o seu retorno acima da inflação, isso não seria um bom negócio. De primeiro momento, investir em KNCR 11 não seria um bom negócio, pois o seu retorno seria bem menor que a inflação, né, 7,81, menos quase 12% que a inflação está no momento, nos últimos 12 meses. Então você estaria tendo um retorno aí negativo de quase 5% em relação à inflação, o que no caso em quem investiu em DEVA ganhou ali praticamente 6% positivo de retorno real, de rentabilidade real sobre o seu retorno, sobre o seu investimento. Claro que se fôssemos analisar todos os investimentos levando em consideração a inflação, a maioria dos investimentos paga de forma negativa. O que muitas pessoas não sabem é que um dos campeões aí de retorno negativo é a poupança, e não é um ótimo lugar por
esse motivo que não é um ótimo lugar para você deixar o seu dinheiro guardado, né? Pois a poupança ela é um dos piores rendimentos ali em relação a outros investimentos. Tem investimentos de papéis também que pagam aí. Tem alguns CDBs que tem uma rentabilidade de 13, 14% ao ano e já vai estar corrigindo o seu dinheiro e você já vai ter uma rentabilidade real de 4, 5% de verdade sobre o seu investimento, além de estar corrigido, é claro, pela inflação. E é esse tipo de coisa que quando você for investir você deve analisar. Se o seu retorno vai ser real ou não, em qual que é a perspectiva da inflação, o período que você vai estar investindo, seja papéis ou fundos imobiliários, e é claro, você vai estar fazendo ali um bom investimento. E aí, se você fosse levar em consideração o último rendimento que você teve, né, de KNCR11, que foi de 97 centavos, multiplicando pelas 1.250 cotas que você precisaria, você receberia ali também R$ 1.212,50 de rendimento aproximadamente. É uma média de valores, poderia ser um pouco mais ou um pouco menos que isso, mas levando em consideração as informações do último rendimento, você receberia o seu salário mínimo ali também. Claro que o investimento seria muito maior do que o primeiro. Em vez de você ter que investir 87 mil reais, você teria que investir 126 mil reais, ou seja, já é um investimento um pouco maior. Mas isso, é claro, vai sempre mudar de investimento para investimento. Em investimento você vai ter que investir mais dinheiro para que você tenha um retorno considerável. Outros, querendo ou não, dependendo do seu desempenho, você poderia investir muito menos. Dá um pouco de trabalho, leva tempo até você montar uma carteira e falar, caramba, para mim ter 100 mil reais investidos ou 150 mil reais realmente vai levar muito tempo. Mas aí depende, é claro, da realidade de cada um de nós também, quanto que você pode investir, quanto que você planeja, qual o seu planejamento financeiro para atingir seu salário mínimo ou a sua liberdade financeira. Isso aí é apenas algo que depende de cada um e do seu próprio planejamento financeiro para que ele possa atingir o objetivo que ele tem ali através dos investimentos. Antes de eu continuar, pessoal, eu queria dar outro recado muito importante também. Eu lancei o meu primeiro treinamento completo para quem quer aprender a investir. É um passo a passo do básico ao avançado para quem deseja aprender a investir corretamente. Vai estar aí no segundo link da descrição. Passa lá e garanta a sua vaga, pois está com preço promocional de lançamento. Mas corra, pois este valor é por tempo limitado, então corre lá e não perca essa oportunidade. Existem também algumas coisas que são importantes de analisar quando se vai investir, principalmente em fundos imobiliários. Por exemplo, as vantagens. Em outros tipos de investimento, você tem o imposto incidente sobre aquele rendimento que você possui, né? Além de você estar perdendo para a inflação, você ainda tem o imposto ali incidente de 15% ou até mais que isso, dependendo do prazo que você for resgatar o seu investimento. Ou seja, é mais uma desvantagem muitas vezes de deixar o seu dinheiro em papel. E nos fundos imobiliários, todos esses rendimentos que você recebe das suas cotas são 100% isento de imposto, ou seja, uma vantagem muito grande. Além de você ter um dinheiro corrigido além da inflação, ainda não tem que pagar nenhum tipo de imposto incidente. Outra vantagem é que você tem uma alta liquidez. Você pode fazer a compra e venda a qualquer momento, só apenas por uma plataforma de negociação, pelo home broker de uma corretora. Você pode comprar e vender as suas cotas a hora que você desejar, né? Em horário que esteja aberto o mercado ali da bolsa de valores. E é claro, também outra vantagem, além de você estar recebendo retorno isento e alta liquidez, é você poder ganhar pela valorização das cotas também. Se você, por exemplo, comprou uma cota de um fundo a 20 reais, muitas vezes parece ser caro, mas você comprou uma cota, por exemplo, de 20 reais, e aí em 1 ano, 2 anos, essa cota valorizou e passou a valer 25 reais, 28 reais ou até mesmo 30 reais. Muitas vezes acontece até de dobrar o valor para 30, 40 reais. Você pode desfazer se você desejar dessas cotas e aí você vai ter um lucro também bom, um resultado muito bom com a venda dessas cotas. São algumas vantagens que outros investimentos não possuem. Mas é claro, eu não posso deixar de dar o recado também e falar que é muito importante, antes de investir em fundos imobiliários, não simplesmente olhar só para o retorno, só para o rendimento, só para o rendimento que esse fundo imobiliário está pagando. Analise também outras coisas, taxas de administração, o tamanho, né, qual que são os ativos desses fundos imobiliários e também as informações ali financeiras, valor patrimonial, outras coisas que também são interessantes para você analisar se vai ser ou não um bom investimento. Não simplesmente olhar só para o retorno. Todo mundo quer ter um bom retorno, mas fazer uma má escolha pensando apenas no retorno muitas vezes acaba sendo um mau resultado lá no futuro. Esse é o meu recado para vocês. Eu peço que você que não é inscrito no canal, que está me assistindo, que você se inscreva no canal, deixe seu gostei, deixe seu comentário. Qual é o seu melhor estilo de investimento? Qual o estilo de investimento que você acredita ser o melhor para você, se você pratica algum desses, se é renda fixa, renda variável, ou se você investe em algum desses dois fundos imobiliários que eu acabei de citar nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.